assunto é só sobre o conteúdo. Nada além que não seja sobre o conteúdo não deve ser conversado. Vocês sabem disso. Não é essa a nossa regra em sala de aula, quando a gente está de forma presencial? Conversa só sobre o conteúdo? E por que estão conversando no chat, em aula virtual? Hein? Por quê? Então, eu vou pedir mais uma vez, parem com isso, tá? Já está complicado demais assistir aula desta forma para perder tempo conversando coisas desnecessárias. Outra coisa, eu recebi aqui uma informação que estão utilizando o nome de um aluno. Por favor, não utilize o nome dos coleguinhas, tá? Não utilize, isso é feio, tá? Isso é errado. Vamos parar com isso, tá certo? Eu não quero mais interromper a aula para reclamar, tá bom? Então vamos lá. Para a gente não perder tempo. Décima questão. A gente parou aqui, né? Na segunda. Então vamos lá. O que é o que é? Leva o sangue para fora do corpo, é o que? São as artérias. B, conduz o sangue para o coração. O que que conduz o sangue para o coração? São as veias. Então, vocês irão colocar veias. C, é o caminho percorrido pelo sangue no interior dos vasos sanguíneos. É o que? Circulação. Circulação. Isso, muito bem. D. São vasos finos que estão entre as veias e as artérias. Que vasos são esses? Capilares. Capilares. Aí tem a terceira questão. Identifique se o trajeto da circulação se refere à pequena ou à grande circulação. Quando eu tenho coração, corpo, coração, é o quê? Grande circulação. Quando eu tenho coração, pulmões, coração, pequena circulação. Então, finalizamos aqui, tá? O nosso dever no dia 10/8, tá certo? Então, agora, crianças, descansaram, né? Beberam água, foram ao banheiro. Eu aproveitei 5 minutos, fiquei deitado no colchão ali. Foi, né? Pode colocar o copinho com água do lado para não precisar ficar saindo. O nosso próximo intervalo é 9h30, tá? Então, eu vou apressar aqui um pouquinho, tá? Porque a gente teve um atraso aí no início. Então, vamos lá. Gente, agora a nossa aula será na disciplina de matemática, tá certo? No qual nós iremos falar sobre frações equivalentes, tá? Vou até colocar aqui o título. Frações equivalentes. Agora é matemática. Tia, eu preciso pegar o livro agora? Não é necessário, tá? Eu vou explicar aqui, depois vocês irão pegar o livro, tá? Frações equivalentes. Olha só, quando eu digo frações equivalentes, crianças, é quando duas ou mais frações, preste atenção, duas ou mais frações que representam a mesma quantidade. Aí serão chamadas de frações equivalentes. Então, primeiro, vamos nos ater aqui ao conceito. Quando duas ou mais frações representam a mesma quantidade, tá? Aí vão ser chamados de frações equivalentes. Mas, tia Hortência, como é que eu descubro que uma fração é equivalente à outra, né? Quando elas vão representar a mesma quantidade? Eu descubro, né? E é esse o processo que nós estudamos sobre a propriedade. Então, primeiro, vou colocar aqui, ó, quantidade
que é atrelado ao conceito. Frações equivalentes são quando duas ou mais frações representam a mesma quantidade. Pode ser aquela mesma quantidade que a gente vê aquelas figuras que a gente tem. São frações que têm numerador e denominador diferentes, né? Por exemplo, eu tenho duas figuras, os numeradores e denominadores são diferentes, porém, na figura, você observando, você vai perceber que é a mesma quantidade nas duas figuras. A gente vai ver isso direitinho daqui a pouco, no livro. E como é que eu faço para descobrir se uma fração é equivalente à outra? Eu estudo a propriedade, tá? Fundamental das frações. E o que é que diz essa propriedade fundamental das frações? Que eu vou multiplicar ou dividir por um número natural. Mas lembrando, tem que ser um número. Por exemplo, eu tenho o meu numerador, eu multiplico por um número. Por exemplo, 3. Eu pego o meu numerador, multiplico por 3. Pego também o meu denominador e multiplico por 3. O resultado disso vai dar em uma fração, no qual esse resultado ele vai ser equivalente. Posso fazer dividindo, tia Hortência? Pode. Você pega o seu numerador, divide por um número, pega o denominador e divide por um número. Lembrando, tem que ser o mesmo número. O número que você divide o numerador, você também tem que dividir o seu denominador. E assim você vai encontrar, né, a fração equivalente. É por meio da multiplicação e da divisão. Então, o que é que diz o conceito? Multiplicando ou dividindo os termos de uma fração em um mesmo número natural diferente, obtemos aí a fração equivalente. Vou colocar aqui o exemplo, tá, para vocês perceberem. Olha só, eu tenho aqui uma fração 2/3, tá? E eu vou multiplicar por 2, tá? Lembrando, é o mesmo número. O número que eu multiplico o numerador, eu também tenho que multiplicar o denominador. Quanto é 2 vezes 2? É igual a 4. E quanto é 3 vezes 2? É igual a 6. Então, eu tenho aqui 4/6. 4/6 é equivalente a 2/3. Tá certo? Então, aqui é uma forma, tá? Por meio da multiplicação. Mais exemplos? Por exemplo, essa aqui, 4/6. Se eu multiplicar por 2 também, 4 vezes 2 é igual a 8. 6 vezes 2 é igual a 12. 8/12. Aqui também é uma fração equivalente, equivalente a 4/6. Pois aqui eu peguei o numerador, multipliquei por um número natural, que foi o 2. Peguei o denominador, multipliquei por um número natural, que é o 2, ou seja, o 2, o mesmo número. E resultou em outra fração. Então, aqui são frações o que? Equivalentes. Elas representam a mesma quantidade, só os números que estão diferentes. Vamos ver aqui com divisão? Por exemplo, eu tenho 6 terços. Não, colocar 6 meios. E vou dividir por 2. Quanto é 6 dividido por 2? É igual a 3. E quanto é 2 dividido por 2? É igual a 1. Tá certo? E, por exemplo, tia Hortência, agora eu quero outra fração. Por exemplo, eu quero dividir por 3, né? Então, 6 meios, vou colocar 12 aqui, dividido por 3. Qual o resultado que eu vou ter? 6 dividido por 3 é igual a 2. 12 dividido por 3 vai ser igual a quanto?
a 4, né? Então, eu tenho 2 quartos. Então, eu faço, tá, essa ação. Agora, eu quero ver bem aí, crianças, fala bem comigo, por favor. Só para me perceber o quanto que vocês entenderam e o que não entendeu, para me fazer a segunda Eu parte da não entendi explicação. muito, não. Não entendeu, né? Então, preste atenção, vou apagar aqui e vou colocar outro exemplo. Vou fazer devagarzinho. Olha só, o que vocês precisam saber? Quando eu falo equivalente, dá a ideia de quê? Hein, crianças? Equivalente a, dá a ideia de quê? Perto algum número? Igual, né? Tá a ideia de igualdade? É equivalente. Sim ou não? Sim. Quando eu digo equivalente, dá essa ideia que é algo igual, né? Equivalente. Então, quando eu digo frações equivalentes, é porque eu vou ter duas ou mais frações que vão representar, crianças, a mesma quantidade. Então, se elas representam a mesma quantidade, elas são frações equivalentes, tá certo? E como eu faço isso? Por exemplo, eu tenho uma fração que ela é 12/36 avos. Eu quero saber uma fração que seja equivalente a 12/36 avos. Como é que eu faço isso para descobrir uma fração equivalente? Ora, ou eu posso multiplicar por um número, ou dividir por um número. Mas aí tem que ser o mesmo número, e é lógico, um número natural, tá? Que não pode ser zero. Então, tenho 12/36. Se eu dividir por 3, vamos ver aqui quanto é que vai ficar? Quanto é 12 dividido por 3? 4. E quanto é 36 dividido por 3? Eu não disse que tem que dividir pelo mesmo número? Eu disse? Então, 36 dividido por 3 vai ser igual a quanto? 12. Então, eu posso dizer aqui que 4/12 é equivalente a 12/36? Sim. Sim. Clareou aí a ideia de vocês? Agora entendi. Sim, posso. Por que que eu posso? Porque eu dividi o numerador e também dividi o denominador pelo mesmo número. Qual foi o mesmo número? Hein? 3. 3. Tá? Foi o mesmo número. Vamos aqui para outro exemplo. Olha só, eu tenho essa fração aqui. 6/5. Vou multiplicar por 6. E vou descobrir aqui uma fração equivalente. Qual é a fração equivalente que eu irei obter multiplicando todos aqui os termos por 6? Quanto é 6 vezes 6? 36. Quanto é 5 vezes 6? 30. Eu posso dizer que 36/30 é equivalente a 5/5 ou 6/5? Não. Sim. Não? Sim, é equivalente. Sim. Quem disse não? Eu. Por que você disse não? Sei lá. Só Oh, vai chutando. eu multipliquei pelo mesmo número, tá? E deu como resultado 36/30, que no caso aqui vai ser uma fração equivalente a 6/5, tá bom? Outro exemplo. Vamos fazer de divisão? Vamos, ó, 4/16 avos. Vamos dividir por 2 para ficar mais fácil. 4 dividido por 2 é igual a quanto? 8. É 8? 8. 8 não.
Quem disse É 8? 2. Eu tô ficando doido. Tô Dividido por misturando divisão 2. com multiplicação. 2. 16 dividido por 2. 8. 8. Agora sim. Então, a fração equivalente a 4/16 é quanto? Hein? 2 oitavos. 2 2 2 oitavos. oitavos. Então, crianças, frações equivalentes é isso. É quando eu tenho duas. Aqui no caso, eu trabalhei com duas. Eu poderia trabalhar com 3, 4, 5 frações? Sim, eu poderia, tá? E entre duas ou mais frações, elas representam a mesma quantidade. É justamente quando eu posso multiplicar, dividir aí pelo mesmo número, tá certo? E aí eu vou encontrar a fração equivalente. Então, eu vou pedir agora que vocês abram o livro para vocês entenderem melhor o conceito, olhando o livro, que é na página 243, tá? Abram aí na página 243. Na página 243, todos abriram? Sim, tia. Ó, página 243. Vai falar sobre frações equivalentes. Aí vai ficar mais fácil de vocês entenderem porque tem as figuras, né? Então, vocês vão observar direitinho. Ó, diz assim, tem aí a parte colorida corresponde a um meio da figura. Estão observando a parte colorida que tem no livro? Sim, certo? Agora vamos para a outra figura, que é a segunda figura. A parte colorida corresponde a 2/4 da figura. Verificaram aí a parte colorida? Eu posso dizer que a figura 1 é igual à figura 2? Em relação às partes que foram coloridas? Sim. Sim, é igual, não é verdade? Então, 1/2, tá? 1/2. E qual é a outra? 1/4, crianças. São, sim, tá? Equivalentes, tá certo? E a outra diz assim, a parte colorida corresponde a 1/4, não, é 2/4. A parte colorida corresponde a 4/8 da figura, que é, no caso aí, crianças, a figura C. A figura C ela é igual à figura A, figura B, em relação à parte colorida. Sim, é igual. Vocês podem visualizar isso no livro de vocês, ó. Essa figura aqui, eu não sei se vai dar bem para vocês observarem, ó, é igual. A única diferença são que as repartições que foram realizadas, que é aí que nos dá as frações diferentes, mas representam a mesma quantidade, tá certo? Em relação à parte pintada, tá? Vocês podem verificar isso, né? Que é 4/8. Então, 1/2, 2/4 e 4/8 são sim equivalentes, tá certo? Por exemplo, ó, aqui, multiplicando por 2, 1 vezes 2 é igual a quanto? Crianças, 1 vezes 2 é igual a quanto? 2. 2. E se eu multiplicar esse 2 aqui? 2 vezes 2 é igual a 4. Não é igual à fração que a gente já tem aí? Então, é equivalente. E aqui no caso, 2/4, se eu multiplicar por 2, 2 vezes 2, ó, 4. 4 vezes 2, 8. Não é o que a gente já tem no nosso livro, que diz que é equivalente? Então, gente, equivalente é isso. É quando duas ou mais frações representam a mesma quantidade. E como é que eu descubro isso? Por exemplo, como é que eu descubro se uma fração é equivalente à outra? Ora, se eu quero descobrir qual é a fração equivalente, eu vou o quê? Ou multiplicar ou dividir.
E nessa multiplicação e divisão, você tem todos os números naturais, tá? Você pode multiplicar por qualquer número, mas lembrando, o número que você multiplicar o numerador e o denominador precisa ser o quê? Igual ou diferente? Uau. Igual. Igual, precisa ser igual. Da mesma forma, se eu estivesse realizando uma divisão. Por exemplo, se fosse ao contrário, eu tenho aqui 4/8. Se fosse para dividir, se eu tivesse dividido assim, ó, por 2. Se eu fosse dividir por 2, ó, então eu preciso dividir pelo mesmo número, que é 2, tanto o numerador quanto o denominador. Que aqui eu tenho como resultado 4 dividido por 2 é igual a 2. E 8 dividido por 2 é igual a quanto? 4. Tá? Ficou mais fácil o entendimento? Sim. Algum aluno aí tem dúvida em relação a isso? Não. Não, ó, agora é o momento de falar. Então vamos ver aí, ó, o conceito, essa parte que está em azul no quadrinho, que foi o que a tia Hortência falou. Duas ou mais frações que representam a mesma quantidade são chamadas de quê? Hein? Equivalentes. Agora vamos aí para a página 244, propriedade fundamental das frações, que é justamente o que eu expliquei, ó. Pega um número, multiplica pelo mesmo número, por exemplo, 2 vezes 2, que é 4, 3 vezes 2, 6, ou multiplicando por 4, que vai dar outro resultado, que foi o que a tia Hortência explicou para vocês. Ou eu multiplico, ou eu divido, só que precisa ser o mesmo número. Ou multiplicando ou dividindo, eu preciso ser o número para multiplicar, né? Ou dividir o numerador e o denominador. Tia Hortência, por exemplo, e se eu tiver aí um conjunto de frações equivalentes? Por isso que eu vou pedir agora para vocês colocarem na página 245. Que vai ser um conjunto de frações equivalentes. Que eu represento assim, ó, por CE. CE, tá? Significa conjunto C de frações equivalentes. O E aqui. Então, conjunto de frações equivalentes de 1/2. Quais são? 1/2. Vírgula, né, 2/4, vírgula, 3/6, vírgula, 4/8. Mas, tia Hortência, como é que a senhora descobriu isso? Ó, essas aqui são um conjunto de frações que são equivalentes a 1/2. Ó, 1/2, 2/4, 3/6, 4/8. Por que essas frações aqui são equivalentes a 1/2? Ó, eu posso multiplicar. Por exemplo, multiplicando esse aqui por 1. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 1 é 2. Opa, uma fração equivalente. E no caso aqui, 2/4. Eu peguei 1, multipliquei por 2, que deu 2. Peguei o 2, multipliquei por 2, que deu 4. E se eu multiplicasse por 3, todas? Aí aqui, 3 vezes 1 já daria 3. E no caso aqui, 2 vezes 3 já daria 6. Então, 3/6. Ah, tia Hortência, eu quero multiplicar por 4. Então, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. E assim por diante. Se eu quisesse continuar multiplicando, por exemplo, por 5 aqui, aí eu já tiraria as reticências, né? E já formaria infinitas frações. Por exemplo, 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. E aí por diante. Eu vou multiplicando por cada número natural. A gente sabe que os números naturais são o quê? Infinitos, tá?
Por isso que eu coloco aqui, ó, as reticências. Entenderam? Sim. Sim, né? Eu espero que sim. Sim. Então, tem as questões, gente, está muito fácil Eu essas ainda tô com páginas. dúvida, tia. Oi? Você Eu não tô com entendeu? dúvida. Eu não escutei, como é? Eu ainda tô com dúvida nesse frações equivalentes. Qual a parte que você está com dúvida? Nas frações equivalentes. Ó, meu amor, fração equivalente, elas representam a mesma quantidade. Por exemplo, eu tenho aqui 1/2. Isso aqui não é 1/2? Uhum. Isso aqui não representa Sim. 1/2? Uma parte pintada de duas partes, não é? Uhum. E agora? Quanto que está representando aqui? 2, o quê? 2/4, não é? Sim. Isso, 2/4 aqui. Ó, os demais, quem não está entendendo, preste atenção. Aqui representa 2 de 4, 2/4. Gente, essa figura aqui é igual a essa? Não. Não? É, É igual, gente. Ó, a diferença é que a repartição foi diferente. É um círculo, que aqui foi dividido em 2, e aqui um círculo que foi dividido em 4. Não é verdade? E as partes pintadas? Essa aqui pegou o meio, né, a metade, e essa aqui já pegou os quartos, ó. Que no caso aqui, como tem duas partes pintadas, representa a mesma coisa dessa figura. Não representa? Sim. Então é por isso que elas aqui são equivalentes, tá? Elas representam a mesma quantidade. Ficou mais claro, Matheus? Sim. Sim? Deixa eu ver. Deixa eu verificar aqui outra figura para você. Ó, a mesma forma, ó, de forma diferente. Ó, você tem que focar na parte pintada. Olha só. Aqui representa quanto? Parte Meio. pintada, meio. Aqui representa quanto? É Quarto. uma parte pintada e aqui é o quê? Não tem 4 partes? Sim, um quarto. 1/4. Eu posso dizer que 1/2 é equivalente a 1/4? Sim. Sim. Ó, mas preste Não, acho atenção. que não. Não, não é, ó. Preste atenção. Essa parte aqui, 1/2, pega metade da figura. E essa não, ó. Pega só 1/4 da figura. Você pode observar aí nas partes pintadas. Agora, se eu tivesse pintado essa parte aqui, aí sim. Mas aqui já não seria mais 1/4, seria 2/4. Mas como eu não pintei essa parte, é 1/4. 1/4 não é equivalente. E lembrando, mesmo que eu pegue 1/2 e 1/4, não tem como eu multiplicar por um número aqui e outro número aqui e permanecer um resultado. Por exemplo, se eu multiplicasse aqui por 2 e aqui por 2, 1 vezes 2 é igual a quanto? 2. 2. E 2 vezes 2? Ó, 4. É diferente, não dá. Então, 1/4 e 1/2 não são equivalentes, tá? Elas não são equivalentes. Nem no processo da multiplicação e divisão não dá certo, tá? Mesmo multiplicando por 2 não dá. Se eu multiplicasse por 1 não iria dar, tá certo? Então aqui não é equivalente. Tá, Matheus?
Ó, eu vou pedir para vocês responderem as atividades do livro, que estão fáceis, e aí eu vou corrigindo com vocês e vou recapitulando, até vocês conseguirem entender o conceito, tá bom? Ó, vocês vão iniciar a responder na página 200 e... 5, 8. Isso. É rapidinho, é bem fácil. Eu acredito que em 15 minutos vocês terminam, ou menos. 245, 246 e 247. 45, 46, 247, tá? Vocês irão responder, aí quando eu for corrigir, eu vou retomando o conceito com vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida em uma questão, pode falar, tá bom? Crianças, Oi. vocês estão sentindo dificuldade? Vocês querem corrigir que a gente vai respondendo junto? Pode ser? Não, Sim. eu acho que é melhor ir deixando ele fazer. É Você acha melhor assim? Tá Eu bom. acho melhor com a senhora. Não tô É compreendendo. porque quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente vai fazendo por si só e vai aprender. Vou fazer o seguinte, como o Matheus está com um pouco de dificuldade, a gente vai ter tempo para isso. Depois do segundo intervalo, eu vou deixar umas para vocês, tá? Porque eu acredito que não vai dar tempo da gente ver tudo antes. Vamos fazer o seguinte, eu vou responder a 245 com vocês, tá bom? Quem já finalizou, tem problema não. Porque aí eu deixo as outras para vocês fazerem aí sozinhos. Só por conta do Matheus, eu acho que outros alunos que estão com um pouco de dificuldade. Ó, a primeira questão diz assim: observe as figuras e responda. Eu tenho a figura A, né, a figura B e a figura C.
E tem aí as partes pintadas. Eu posso dizer que na figura A, figura B e figura C, a parte pintada representa a mesma quantidade nas três figuras? Hein? É? Sim, representa a mesma quantidade. Vocês podem olhar aí na figura, ó, é a mesma quantidade, tá? Só foi divididas em partes diferentes, ou seja, o inteiro ele foi dividido em partes diferentes, mas as partes pintadas representam a mesma quantidade. Então, agora a gente vai aqui, ó, para a primeira questão. O que é que a primeira questão quer da gente? Que fração representa a parte colorida na figura A? Eu tenho uma parte pintada, não é? Na figura A? Sim. Então é 1. E eu tenho quantas partes? 4. Então, 1/4. Não acredito que acertei. Letra B. Que fração representa a parte colorida na figura B? Quantas partes eu tenho pintadas na figura B? 2, Coloco 2. Qual é o total de partes na figura B? Pode contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 oitavos. 8. Então, 2 oitavos. E na letra C? Que fração representa a parte colorida? 4. 4, 16 avos. Isso. Alguma dúvida em relação a isso? Não, tio. Não. Aí as frações dos itens A, B e C são equivalentes? Sim. Sim, isso. Então vocês entenderam o conceito, né? Sim, pois representam a mesma porção do inteiro. Segunda, complete a sequência de frações equivalentes a seguir. Então, tem uma sequência, ó, 1/2, 2/4, 3/6, 4/8. Não dá a ideia que estou multiplicando por 1, 2, 3, 4, 5, né? Até o 4. Não dá essa ideia? Sim. Então, eu vou multiplicar. Parou a multiplicação em qual número? No 4. Então, agora a gente multiplica por 5 e dá a sequência. 1 vezes 5 é igual a 5, 10. Oi? Pode falar. 5, Isso, 1 vezes 5 é igual a 5. E 2 vezes 5 é igual a quanto? 10. 10. A gente multiplica agora por quanto? Por 6. 6. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 6, 12. 12. Bota igual. Bem que Quanto Matheus, só é? você tem que responder com a tia. Eu não tô entendendo nada. Oi? Bem que Matheus, só você responder com a tia. Eu não entendi essa segunda questão, não. Não ia entender, né? Mas você entendeu agora? É mais ou menos. Ó, Eu ele tinha está entendido. multiplicando pelos números naturais, ó. 1/2, ele multiplicou por 2, que deu 2/4. Tá? Aí 1/2 ele multiplicou por 3. Todos os termos, o 1 e o 2, ele multiplicou por 3, que deu 3/6. Depois ele multiplicou por 4, que deu 4/8. E agora a gente inicia a sequência, multiplicando por 5, que deu 5/10. Multiplicando por 6, que deu 6/12, né, avos. E agora multiplicando por quanto? Por 7. Ó, né, 1/2, vou multiplicar por 7. 1 vezes 7, 7. 2 vezes 7 é igual a quanto? 14. Então, 7,
14avos, tá certo? Ele pegou 1/2 e multiplicou, Eduarda, por todos os números. Ó, 1 vezes 1, que dá igual a quanto, Eduarda? Que dá a mesma coisa. Se eu multiplicasse por 2, Ia dar 2. 2, e aqui daria quanto? 4. 4. Aí ele foi multiplicando, multiplicando, multiplicando. Agora eu entendi. Parou no 4, entendeu? E a gente prosseguiu do 5, tá? Multiplicando o numerador e o denominador por 5. Tá bom? Pronto. Agora, vamos para a terceira questão. Vou deixar só uma página para vocês. A terceira diz assim: pinte a figura situada à direita, de tal modo que ela represente uma fração equivalente à esquerda. Depois escreva a fração correspondente. Então, vocês têm aí a figura A, que representa quanto? 1/2, não é verdade? Então, vocês vão pintar a outra figura. Vocês vão pintar quantos quadrinhos? A metade. Isso, a metade. Um, dois, três, quatro, 5. Então, vocês irão pintar, ó, isso aqui tudo. E qual é a fração? 5 quanto? 5 décimos. Isso. Aqui na terceira, letra A. Letra B. Eu tenho uma figura mais ou menos assim, não é? Que ela é dividida em quantas partes? Em 3. Ó, ela tem... Isso, são várias partes aqui, peraí. No total, são 18. Que era outro. Isso. Mais ou menos assim. No total, são 18, né? 18 quadrinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Opa, faltou um aqui. Pronto, 17, 18. E, observando a figura B, eu tenho o quê? 1/3, né? Então, eu tenho que pintar esse 1/3 nessa figura aqui, que tem um livro, que tem no livro de vocês. Então, quanto é 1/3 daqui pintado? É justamente essa primeira parte, tá? Que no caso aqui, nessa figura, não vai ser 1/3. Vai ser quanto? Eu tenho quantas partes pintadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 18 avos. 6, 18 avos. Porque 6 é a parte pintada. E eu tenho quantas repartições, quantas partes? 18. Então, fica dessa forma aqui. Tá bom? Compreendido? Sim. Sim. E com isso eu sei que Sim. 1/2 é equivalente a 5 décimos e que 1/3 é equivalente a 6/18 avos. Tá bom? Agora vamos para a quarta questão. Observe a cena a seguir. Agora responda. Quem vai tomar mais leite? Por quê? As 3 crianças... Ó, vamos lá, observe a cena a seguir. Vou tomar 1/5 de um copo de leite. Eu vou tomar 2 décimos de um copo de leite. E eu vou tomar 4, né, 20avos de um copo de leite. Então, tem assim, agora responda. Quem vai tomar mais leite? Por quê?
Vocês acham que alguém aí vai tomar mais leite que o outro? Terminou? Eu Vocês acho que acham? Luiz. Eu acho que Luiz, sei lá. Oh, pensem Eu bem, acho que vai tá? ser a E Júlia. olha só, crianças, eu vou dar a pausa aqui, tá? Porque chegou a hora do nosso intervalo, tá bom? Verdade, Matheus. Júlia. Isso. Chegou a hora do nosso intervalo e eu vou dar aqui outro intervalo para vocês, tá? Lancharem, tá bom? E a gente Uns continua 30 minutinhos, tia. É de Tá 9h32 bom. até que horas, tia? 9h32 até 9. Deixa eu olhar aqui o horário. Porque ontem eu não vi, estou perdida nesse horário. Até 9h45. Certo. 9h45, 9h50 a gente está por aqui. Tá bom? Oi, lá. Isso. Então vamos lá, gente. Tito tá usando o fone. Tu tá usando